pessoal dos terceiros anos, a matéria que nós estamos vendo nesse momento, que é a política do café com leite, né, que vigorou durante todo o início da República Brasileira. Nós vamos começar a ver o final da República, por que a República do café com leite acabou. Relembrando com vocês que a política que vigorou no Brasil de 1889 a 1930 foi a do café com leite, onde se revezavam no poder paulistas e mineiros, dominando a política e a economia do país. Conforme a gente já viu, né? O pessoal de São Paulo, que eram os produtores de café, e Minas, que eram os produtores de leite, se revezavam no poder. A cada 4 anos eles escolhiam. Agora vai ser um paulista, lá dali a 4 anos vai ser um mineiro, dali a 4 anos vai ser um paulista. Isso gerou, que vocês já estão trabalhando e pesquisando sobre esse assunto, várias revoltas, vários conflitos. Era um período em que as oligarquias, lembrando vocês, oligarquia significa poder de um governo de poucos, né, de uma pequena elite, oligarquia sempre dominando a política brasileira. Bom, o que foi a política do café com leite, vocês nunca mais na vida podem esquecer. São Paulo e Minas se revezando no poder. Aqui coloquei um exemplo de uma fotografia de como era um cafezal naquela época. Reparem, assunto muito importante, nós já não temos mais os escravos africanos trabalhando, os libertos, né, no caso, porque no final da República eles são libertos, mas os empregos não serão para eles. Bom, a política do café com leite, a partir dos anos 20 principalmente, ela vai começar a sofrer um desgaste muito grande, levando ao seu golpe final em 1930, ok? Bom, principais causas do desgaste que teve essa política do café com leite. Em primeiro lugar, revoltas populares, como a da revolta da vacina que a gente já viu, tá? Naquela época, fazer qualquer reivindicação era considerado caso de polícia. A pessoa tentava lutar pelos seus direitos, era preso. Percebam, gente, nós estamos no início do século XX no Brasil. O Brasil está deixando de ser agrário, né, o café com leite, e uma parte indo trabalhar nas primeiras indústrias de São Paulo. Quem é que vai trabalhar nessas primeiras indústrias de São Paulo? Não serão os negros libertos, mas sim os comunistas e anarquistas. Naquele momento estava começando a entrar no Brasil os primeiros imigrantes, principalmente os italianos. Estava começando a entrar de forma avassaladora, muitos, né, para trabalhar nas indústrias de São Paulo. E junto com esses imigrantes vieram ideias, porque a gente já estava num país como a União Soviética vivendo a Revolução Comunista. E aqui no Brasil não havia nenhuma lei trabalhista, nada que protegesse o trabalhador. Não gostou? Polícia. Então essa é uma causa, a primeira causa. Os trabalhadores tentando lutar pelos seus direitos. Tanto que em 1917 vai ocorrer a primeira greve geral no Brasil. Ok? Bom, segunda causa vai ser o crescimento das camadas sociais urbanas, ou seja, justamente isso que eu estou falando. As pessoas que saíram do campo e foram viver nas cidades, elas vão trabalhar nas indústrias. Assim vão surgir comerciantes, jornalistas, professores, camadas sociais urbanas que vão colocar em xeque o domínio que só a oligarquia do café com leite que tinha. Como que é? Só eles que vão mandar? Então o pessoal também, essa é outra causa. Bom, entre as revoltas que vocês pesquisaram no café com leite, tiveram várias revoltas tenentistas. O que era o tenentismo? Tenentismo era os tenentes do exército que não estavam mais aceitando as oligarquias do café com leite. O tenentismo, eles fizeram a revolta do Forte de Copacabana em 22, fizeram aquela da revolta da Chibata também, lembra que a gente viu o João Cândido, né, que foi o almirante negro, fizeram a revolta de 1926, várias revoltas contra o café com leite. E a principal revolta tenentista, que eu amo falar desse assunto, é a Coluna Prestes.
que foi a coluna Prestes? Ela existiu durante 4 anos, tá? Onde eles não queriam esses tenentes derramamento de sangue, e então eles viajaram 27 mil quilômetros pelo Brasil, saindo do Rio Grande do Sul, e nas cidades que eles iam indo, eles iam buscando mais gente para se juntar à coluna, lutando contra o café com leite. O líder dela, que foi o Luiz Carlos Prestes, quando a coisa encrespou mesmo em 26, ele conseguiu fugir pelo Paraguai, tá? E vai para a União Soviética. E lá ele fica escondido por um tempo, né? Até baixar a bola e daquilo que estava acontecendo. O que aconteceu? Assistam o filme Olga, que já falei tantas vezes para vocês. Na volta da Rússia, da União Soviética, já ele é escoltado pela Olga, acabam se apaixonando ainda no navio e viram casal Romeu e Julieta da história do Brasil, tá? Prestes foi depois um dos maiores inimigos do Getúlio Vargas, tá? Interessante é que ele só morreu com 90 anos, tá? Então, apesar dele ter tantos combates, tantas lutas, olha só, o cara foi guerreiro mesmo. Bom, mas afinal, o que motivava tantas revoltas tenentistas que existiram durante toda a década de 20 no Brasil? Eles acreditavam, aí a gente vai voltar um pouquinho lá no início do Café com Leite, que foi aquela parte da espada, que foram os 2 marechais, Deodoro e Floriano. Os tenentes acreditavam que os civis não eram capazes de governar o Brasil. O Brasil teria que ser governado por militares. E era isso que eles estavam tentando fazer. Um levante militar. Tirar os civis do poder e colocar no seu lugar alguém do exército. Ok? Bom, e aqui a principal causa do final da República do Café com Leite mesmo, que vai ser a própria crise de 29. O que foi a crise de 29? A crise de 29, ela foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. A partir daquele momento em outubro de 29, quando caiu a Bolsa de Valores de Nova York, naquela época vai mexer com o mundo inteiro, tá? Levando a um grande empobrecimento da população, as ações vão cair até não poder mais. Os Estados Unidos, que eram já na época o bam, por causa que tinham patrocinado a Primeira Guerra Mundial e tinham ganhado muito dinheiro com a Primeira Guerra Mundial, eles foram os que mais quebraram. E os americanos eram que compravam o nosso café. Então, como é que vai se manter uma política do café com leite se o café está numa situação tão horrível? Porque quem comprava o nosso café não comprava mais. O que vai se fazer com todo esse café? Tá? Bom, a solução, o governo da época, o presidente Washington Luiz, resolveu assim. Ele comprava o café dos cafeicultores para os cafeicultores não ter prejuízo e queimava o café brasileiro. Ok? Quer dizer, o poder político ficava com o prejuízo, comprava o café dos cafeicultores e queimava tudo. Queimava tudo não, deixava um pouco para que valesse alguma coisa no mercado externo, tá? Juro que é verdade, aqui tem uma fotografia deles queimando o café e foram queimadas toneladas e toneladas de café. Bom, e aí vem a crise de 29, olha que até o dólarzinho tá assim, socorro, o que eu vou fazer da minha vida? Os Estados Unidos vai entrar numa depressão econômica, assim como todo mundo, tá? Depois da história, mais que a gente estiver focado fora da história do Brasil, vocês vão ver que uma das principais consequências da crise de 29 vai ser o surgimento do nosso querido Adolf Hitler, ok? Então, essa é a grande causa. Então a gente viu as camadas urbanas reivindicando, os tenentes reivindicando e o pior, o café totalmente desvalorizado. Como manter uma política do café com leite se o café estava no auge da crise? Bom, principais efeitos da crise de 29 no Brasil. A crise de 29 também afetou o Brasil, claro, pois os Estados Unidos eram o maior comprador do café brasileiro. Com a crise, a importação desse produto diminuiu muito e os preços do café brasileiro
foram para o espaço. Para que não houvesse uma desvalorização excessiva, o governo brasileiro comprou e queimou toneladas de café. Dessa forma, diminuiu a oferta, conseguindo manter o preço do principal produto brasileiro. Bom, aí a gente vai parar para pensar, galera. República do Café com Leite, se ela vai cair, o que vai surgir no lugar? Indústria. Vocês têm que pensar que tudo é um processo. Ao mesmo tempo que o café, que a parte rural do Brasil estava entrando em decadência, começa a surgir o quê? As indústrias, né? Já que já estavam incipientes, mas vão crescendo, as indústrias e a necessidade de urbanizar o Brasil. Aliado a toda essa crise internacional provocada pela crise de 29, a última razão para a República do Café com Leite cair foi conflito entre as oligarquias de São Paulo e Minas. Nós vimos que eles sempre se organizavam. Agora é um paulista, dali a 4 anos mineiro. Agora é um paulista, dali a 4 anos é um mineiro. Beleza. Em 1930, o candidato de Minas Gerais, Antônio Carlos, deveria ser o candidato. Washington Luiz, que era o presidente da época, não gostou da ideia e acabou lançando a candidatura do paulista Júlio Prestes. O que aconteceu, gente? Minas Gerais, os que ficaram indignados de Minas, se juntaram a gaúchos e a paraibanos, tá? A oligarquias do Rio Grande do Sul e da Paraíba, e vão criar um novo partido que vai se chamar Aliança Liberal. Bom, em 1930, então, pela primeira vez vão ter mais candidato, não vai ser só mais o que os paulistas e mineiros que antes estavam unificados queriam. E a Aliança Liberal, ela vai lançar um candidato contra o paulista Júlio Prestes, tá? O nome desse candidato foi o gaúcho Getúlio Vargas e o vice dele, João Pessoa. Reparem que João Pessoa hoje é a capital da Paraíba. Por que João Pessoa é o nome de uma capital? Porque ele acabou sendo assassinado durante esse processo eleitoral. Aí pensa, né? Aí pensa. Bom, o que aconteceu? Vargas contra Júlio Prestes. Júlio Prestes ganhou, mas apoiado pelos tenentes, eles não vão aceitar e não vão deixar o Júlio Prestes tomar posse, tá? Vai eclodir uma revolução, vai começar uma revolta muito grande que vai acabar levando ao poder o Getúlio Vargas, tá? Ele contou com o apoio dos militares, né, dos tenentes, daquelas oligarquias de Minas, do Rio Grande do Sul e da Paraíba, tá? E essa revolta explodiu em várias regiões do Brasil. Com esses conflitos todos que estavam acontecendo, os militares, as forças armadas, exército e marinha, eles se juntaram e colocaram Vargas no poder. Antes do Júlio Prestes tomar posse, o candidato que tinha sido eleito, né? Eles colocaram Vargas no poder. Aí nós vamos entrar na nossa próxima matéria, que é uma matéria que eu amo, que vai ser a Era Vargas. Só para dar uma introdução para vocês, que vai ser a nossa próxima matéria, o Vargas, nesse primeiro momento, ele vai governar 15 anos sem nunca ter nenhuma eleição, tá? Ele entrou em 30 com um golpe, em 37 deu um outro golpe, que é o Estado Novo, e ele vai conseguir se manter no poder por 15 anos, tá? Mas Getúlio Vargas, durante o seu mandato, nesses 15 anos, ele conseguiu aquilo que estava iniciando no Brasil. O processo da industrialização ficar mais intenso, né? As indústrias nacionais começarem a crescer, ao mesmo tempo em que ele teve que criar leis que regulavam a vida dos trabalhadores, né? E aí, então, nós vamos estudar mais aprofundadamente a Era Vargas, que entra para a história como o pai dos pobres e a mãe dos ricos.